Olá, queridos. Eu sou a professora Paula Porto, sou advogada, pregoeira e hoje vou ter o prazer de conduzir vocês no estudo da Lei 10.520 de 2002 sobre pregão. Essa lei federal, ela institui no âmbito da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, nos termos do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. Essa lei, ela correlata a 866 de 1993, ela vem por força do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, onde lá eles indicam que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Na Lei 10.520, de 2002, no artigo 1º, parágrafo único, eles indicam qual o objeto que vai ser adquirido no pregão. O pregão, ele é para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, que, para efeitos da lei, são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Lá também ficou indicado que o pregão ele pode ser realizado por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica. Essa regulamentação específica da lei, ela se encontra no Decreto 5450 de 2005. Ele institui e regulamenta o pregão eletrônico nos órgãos da Administração Pública Federal Direta, nos fundos especiais, nas autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União. O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet. Ou seja, o pregão, além dele ser na forma presencial, na sessão pública presencial, onde os interessados vão lá, se encontram para a abertura das propostas e suas documentações, ele também foi regulamentado por esse decreto na forma eletrônica, feito através de plataforma eletrônica, no qual todo esse procedimento pode ser efetivado à distância. O pregoeiro ele vai lá, ele atua mediante a sua certificação digital nesse sítio eletrônico e realiza a sessão de forma eletrônica. Será facultado, nos termos de regulamento próprios da União, Estados, Distrito Federal e municípios, a participação de bolsas de mercadorias do apoio técnico e operacional aos órgãos e entidades promotores na modalidade de pregão, utilizando-se de recursos de tecnologia da informação. Isso está previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da 10.520. E essas bolsas, a que se refere o parágrafo 2º, deverão estar organizadas sob forma de sociedades civis sem fins lucrativos e com a participação plural de corretoras que operem sistemas eletrônicos unificados de pregão. O pregão, ele deve estar dentro de um processo administrativo e ele segue fases que todo o processo administrativo segue, com atos que devem ser publicados, todo aquele procedimento que deve permear os atos administrativos. A fase preparatória do pregão, de acordo com a Lei 10.520 de 2002, ela se inicia com a autoridade competente do órgão, justificando a necessidade da contratação e definindo o objeto que vai ser adquirido. Além do objeto, ele define as exigências de habilitação, se para aquele objeto exige alguma habilitação específica,
os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação de prazo de fornecimento. Então, a autoridade competente, ela inicia o processo com o objeto que ela quer contratar, indicando ainda se esse objeto tem algum requisito que também deva ser adicionado ao processo. A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas as especificações que, por excessivas e irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. Ou seja, nós estamos tratando de aquisição de bens e contratação de serviços comuns. Então, essa definição do objeto, ela não pode ultrapassar essas conceituações usuais de mercado. Ela não pode ter especificações que, por excessivamente rigorosas, possam vir a limitar a competição ou ainda criar um objeto que não seja um objeto a ser adquirido ou contratado no pregão. O inciso 3º diz que dos autos do procedimento do pregão constarão a justificativa das definições referidas no inciso 1º e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados. Ou seja, nessa fase, além de indicar o objeto, a especificação, ele indica ainda o orçamento que vai ser utilizado para a contratação. A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. Ou seja, depois que a autoridade competente ela fez todo esse procedimento, ele passou lá pela contabilidade para o orçamento, ele designa uma pessoa responsável pela condução da sessão do pregão, que é a figura do pregoeiro. O pregoeiro ele tem as atribuições específicas da lei para a condução do certame. E, além disso, ele tem uma equipe de apoio que vai auxiliar ele nesta condução. As atribuições básicas do pregoeiro são o recebimento das propostas e os lances que serão dados pelos licitantes, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, ou seja, a aceitabilidade e classificação das propostas, a habilitação do licitante detentor da menor proposta, do menor valor, e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. Coloquei a adjudicação em caixa alta ali, porque a gente tem uma peculiaridade que a gente vai ver posteriormente, muito importante para ser grifada. A equipe de apoio, que é quem auxilia o pregoeiro na condução do certame, ela deverá ser integrada, em sua maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente, pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. No âmbito do Ministério da Defesa, isso consta na Lei 10.520, as funções de pregoeiro e de membro de equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares. Não que seja uma exigência, mas poderão ser desempenhadas por militares. Nós concluímos nisso a fase interna do pregão. Depois disso vem a fase externa do pregão. Nós temos duas fases aí. A fase externa do pregão, ela se inicia com a convocação dos interessados por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local e facultativamente por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação em jornal de grande circulação nos termos do regulamento de que trata o Decreto 5450 de 2005. Por quê? Como eu já disse, a 10.520 ela é uma lei correlata à 8666 de 93. A Lei 8666 é aquela que tem todas aquelas modalidades tradicionais que a gente já conhece, a concorrência, a tomada de preços, convite. Essa lei, nessa questão da fase externa do pregão, ela se divide muito pelo valor que as modalidades são classificadas.
O pregão ele não tem limite de valor. A especificação principal do pregão é a questão dos bens e serviços comuns, podendo ser contratado qualquer valor que tiver sido estimado. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio de publicação de aviso, observados os valores estimados para a contratação e os meios de divulgação a seguir indicados. Volto a frisar, esse artigo 17 é do Decreto 5450 de 2005, que regulamenta o pregão na forma eletrônica. Existe um decreto, que é o 3.555 de 2000, que ele regulamentou o pregão na forma presencial. Ele é até anterior à Lei 10.520. Eles se diferenciam quanto à fase externa do pregão. Isso não está na Lei 10.520, mas eu acho importante trazer para vocês por conta dessa diferenciação da forma que ele vai ser divulgado, principalmente em razão dos valores que estão sendo ali elencados para divulgação. No artigo 17 do Decreto 5.450, a fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio de publicação de aviso, observados os valores estimados para a contratação e os meios de divulgação a seguir indicados. O inciso 1º desse artigo indica que para aquisição de bens e contratação de serviços comuns até R$ 650 mil, a fase externa, esse aviso, ele deverá ser divulgado no Diário Oficial da União e por meio eletrônico na internet. O inciso 2º fala que acima de R$ 650 mil até R$ 1.300.000, esse aviso deverá ser divulgado no Diário Oficial da União, por meio eletrônico na internet e jornal de grande circulação. O inciso 3º indica que quando a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns for em valor superior a R$ 1.300.000, esse aviso deverá ser divulgado no Diário Oficial da União, por meio eletrônico, na internet e em jornal de grande circulação, regional ou nacional. Esses que eu indiquei foram os meios de divulgação para o pregão na forma eletrônica, lá do Decreto 5.450 de 2005. O aviso do edital conterá a definição precisa, suficiente e clara do objeto, a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital, bem como o endereço eletrônico onde ocorrerá a sessão pública, a data e hora de sua realização e a indicação de que o pregão na forma eletrônica será realizado por meio da internet. Por exemplo, o governo federal ele utiliza a plataforma Comprasnet, então lá fica divulgado os avisos, as datas para apresentação de proposta, a data de abertura, o horário da sessão do pregão, tudo indicado na plataforma eletrônica. Para aquisição de bens e contratação de serviços comuns até R$ 650 mil, a fase externa, essa convocação dos interessados, ela deverá ser feita no Diário Oficial da União e por meio eletrônico na internet. O inciso 2º indica que quando esse objeto ele for acima de R$ 650 mil até R$ 1.300.000, eles deverão ser convocados através do Diário Oficial da União, meio eletrônico na internet e jornal de grande circulação. O inciso 3º ele já indica que quando essa aquisição for em valor superior a R$ 1.300.000, esse aviso ele deverá ser divulgado no Diário Oficial da União, por meio eletrônico na internet e jornal de grande circulação regional ou nacional. Ainda no artigo 17, ele indica que o aviso do edital conterá a definição precisa, suficiente e clara do objeto, a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital, bem como o endereço eletrônico onde ocorrerá a sessão pública, a data e hora de sua realização e a indicação de que o pregão, na forma eletrônica, será realizado por meio da internet.
Essa é a forma de convocação dos interessados que está inscrita lá no Decreto 5.450, de 2005, que regulamenta o pregão na forma eletrônica. Já o Decreto 3.555, de 2000, que regulamenta o pregão na sua forma presencial, o artigo 11 indica que a fase externa será iniciada com a convocação dos interessados, observando as seguintes regras. Será efetuada por meio de publicação do aviso em função dos seguintes limites de valores. Para bens e serviços de valores estimados em até R$ 160 mil, esse aviso deverá constar no Diário Oficial da União e por meio eletrônico na internet. Para bens e serviços de valores estimados acima de R$ 160 mil até R$ 650 mil, esse aviso deverá constar no Diário Oficial da União, no meio eletrônico na internet e jornal de grande circulação local. Para bens e serviços de valores estimados superiores a R$ 650 mil, ele deverá constar no Diário Oficial da União, meio eletrônico na internet e jornal de grande circulação regional ou nacional. Como nós podemos observar, essa limitação de valores, elas só se diferenciam no pregão presencial para o pregão eletrônico, na questão da limitação de valores, porque a forma de divulgação é a mesma. Diário Oficial da União, meio eletrônico na internet, jornal de grande circulação local, regional ou nacional, de acordo com os limites do orçamento que foi estimado. Aí, voltando lá para 10.520, no inciso 2º do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital. Do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso 1º do artigo 3º, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso. Uma observação importante é que a justificativa da necessidade de contratação e definição do objeto do certame, exigências de habilitação, critérios de aceitação das propostas, sanções por inadimplemento e cláusulas do contrato, inclusive fixação dos prazos para fornecimento, são aquelas indicativas da autoridade competente lá no início, na abertura do processo, da fase interna ainda do pregão. O edital, ele tem que fazer constar todas essas questões que foram indicadas lá na abertura do processo. Uma outra observação é que as minutas de edital e de contrato deverão ser aprovadas pela assessoria jurídica do órgão, na forma do artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666 de 93, que é a nossa Lei Geral de Licitações e Contratos. A gente vai ver lá no final que tem um artigo que indica que aplicam-se subsidiariamente à Lei 10.520 os ditames da 8.666 de 93. E essa é uma aplicação importante, que indica que as minutas de edital e de contrato, antes de serem divulgadas, também devem ser aprovadas pela assessoria jurídica do órgão. Além disso, cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa para consulta e divulgadas na forma da Lei 9.755, de 16 de dezembro de 1998. Ou seja, a Lei 10.520, como é uma lei que ela também regulamenta essa questão na União, elas têm que ser divulgadas na homepage que foi criada, Contas Públicas, criada na forma dessa Lei 9.755. O inciso 5º indica que o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 dias úteis. A contagem é a mesma, exclui o primeiro dia e inclui o último dia, não podendo ser inferior a 8 dias úteis. Muito importante gravar isso. A impugnação do edital. O licitante, depois que ele analisa o que está descrito no edital, ele pode ter algumas cláusulas, algumas indicações que causam descontentamento a ele. Ele é parte competente para impugnar aquilo que ele não considera que está de acordo. Na modalidade de pregão presencial,
O prazo limite para protocolar o pedido de impugnação é de até 2 dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas e caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 horas. Isso está lá no Decreto 3.555, no artigo 12. No caso do pregão eletrônico, o prazo para protocolar o pedido também é de 2 dias úteis, contados antes da data fixada para a abertura da sessão pública, conforme o Decreto 5.450 de 2005, lá no artigo 18, e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 horas. No dia, hora e local designados, será realizada a sessão pública para recebimento das propostas, devendo o interessado ou seu representante identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. O que isso significa? Quando os licitantes eles comparecem à sessão pública, eles vão, se não for o sócio, né, o titular da empresa, eles vão credenciar representantes que esse credenciamento possibilita a eles praticar os atos necessários na sessão. Como a gente sabe, o pregão para aquisição de bens e serviços comuns, o pregão tem a fase invertida, se a gente considerar as modalidades de licitação da Lei 8.666 de 93. O pregão a gente inicia com a abertura das propostas, o pregoeiro ele vai classificar, isso a gente vai ver até depois mais aprofundado, mas ele vai classificar as propostas de acordo com os valores que foram ofertados e poderão ser oferecidos lances, diminuindo esse valor até chegar ao valor mais favorável à administração. Somente o titular da empresa ou os representantes que forem credenciados podem praticar esses atos de oferecimento de lances, recurso ou qualquer outro acidental na sessão pública. Caso contrário, eles não podem se manifestar em nome da empresa, porque eles não têm competência para tal. Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. Entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, ou seja, depois de credenciados, de observado que aquelas pessoas que estão ali possuem competência para responder pela empresa no momento da sessão, é aberto o processo o envelope de propostas, desculpem, e essa proposta vai ser confrontada com o edital, para indicar se ela está de acordo com as especificações, com as necessidades e tudo aquilo que foi indicado no edital. Esse juízo de conformidade é feito pelo pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, e só assim a proposta será classificada para a próxima fase. No próximo módulo, a gente vai concluir a parte da fase da sessão pública.